Pós-semana de Páscoa, estamos aqui hoje com uma banda que vai falar muito no seu coração. Espero que você curta esse bate-papo, porque às vezes as pessoas querem que seja entrevista e às vezes querem que seja bate-papo. Mas na verdade é apenas uma conversa gentil e legal pra caramba com mais uma banda aí que não faz parte do mainstream, mas já que o mainstream não está aqui, estão aqui as pessoas que estão batalhando de verdade pela causa da música, pela causa do heavy metal. Estamos com a banda Watchman e eu vou receber com alegria a Marta e o Bruno, e eles vão estar falando com vocês. O Bruno é animado, hein? Ele é baixista. E aí, agora a Marta está animada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo, muito prazer conhecê-los. E é de praxe, dentro desse trabalho, diferente do que acontece com alguns entrevistadores famosos, eu não faço a pergunta, então, quanto é um mais um? Você sabe que é dois, né? Cara, assim, graça vai começar. Vamos começar para você. Vamos começar com a Marta, então. Marta, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como artista musical, onde você começou a cantar, quantos anos você despertou para a música e para o heavy metal. Depois o Bruno fala do instrumento dele. Tá. Então, na verdade, eu comecei com flauta. No ensino fundamental, eu tinha aula de música e eu tocava flauta. E cantava, mas assim, normal, né? Como você tá ouvindo uma música lá, eu cantava. Cantava muito, muito Raul Seixas, né? Lá para os meus 12 anos, 13 anos. Então, na verdade, eu, desde pequena, cresci ouvindo rock. A minha mãe e meus tios sempre escutaram Bee Gees, Elvis Presley. Então, eu cresci ouvindo muito rock, muita música boa, assim. Uhum. E quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a curtir bastante mesmo o movimento de heavy metal. Conheci muitas pessoas, ia muito em shows, então eu ia muito em shows do Corsos, Dr. Sim, Salário Mínimo, né, todas essas bandas aí dos anos 80. Fui em muitos shows também de bandas, fui no Rock in Rio, Holiday Rock, então ouvi muitas bandas interessantes, assim, bandas boas mesmo, Metallica, Judas, né, participei de muitos shows, né, todo final de semana ia em shows, porque era bastante forte nessa época, né, dos anos 80, assim, o heavy metal e o rock, né, e eu ia muito, muito em barzinhos também, e conheci até também os meninos lá da banda Viper, né, os irmãos lá, o Ives Passarel, Sim. tudo mais. Conheci também o Max e o Igor, né, bem na época que eles estavam no começo, né, do Sepultura, tudo, mas assim, não tinha uma amizade, mas foi só, né, conhecer mesmo, assim, porque eu era muito ligada mesmo, né, no heavy metal, eu ia muito em shows, né, todo final de semana eu estava em shows, participava de eventos, né, então desde muito cedo, né, digo que eu já curto heavy metal, rock e tudo mais. E o cantar mesmo começou, né, mesmo na igreja, né, cantando na igreja e tudo mais. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, não, uns 15 anos, acho que 15 anos isso, né, que eu tô mais nessa parte de canto mesmo. E sei um pouco, mas o básico do básico mesmo, né, de violão e um pouco de teclado, mas bem pouco mesmo, uma coisa assim bem basicona mesmo. Mas dá para compor já, né? Na verdade, sim, né, dá para compor, ajuda bastante você, quando você tem uma noção assim, né, de instrumento, ajuda bastante na afinação também do vocal e também nas ideias. Assim, como por esse fato de crescer ouvindo música e sempre estar inserida, né, nesse cenário de música, né? A minha filha
toca violão, canta, o meu genro também toca guitarra e canta. Então, na verdade, né, nós, na minha família, assim, é bem inserida nessa parte aí, musical. E então, é até mais fácil também, né, pra gente, assim, para ter as ideias e tudo mais, né? Ah, que Mas, legal. assim, é bem cru, né? Mas já ajuda. Gente, mas depois eu falo com você o negócio. Mas tá. Bruno, Oi, sua história dentro da vertente musical, como você chegou, você me fala qual instrumento você toca. Eu estava vendo aqui a foto que você me mandou, eu estava achando que era um baixo de 7 cordas. Eu falei, não, não. Mas não é meio largo o braço Você vai chegar nisso, mas não é meio largo o braço do baixo? E você é da escola do jazz ou você já entrou no metal logo cedo também, igual a Mari? Conta um pouco da sua trajetória até este momento. primeiramente, Claudião, quero agradecer essa oportunidade aí que você dá esse espaço aí para a turma aí. Que isso? Eu sempre fui do cenário rock and roll. Minha mamãe, ela, dona Neuci, ela faz o favor de me apresentar o Queen e Ah, o meu pai me fez o favor de apresentar o samba. Então, junta os dois e dá rock, mano. Cunha é massa demais. Pois foi é, e demais, aí a velho. gente vai improvisando. Mas eu, desde os meus 6 anos de idade, eu sou músico desde os meus 6 anos de idade, já tocava banda Resgate aí do gospel, para quem é do gospel eu já tocava cover do Resgate, fiz muitos anos. Depois eu comecei a fazer autoral porque eu sempre me identifiquei mais em criar do que ficar tocando cover, né? Tá. E aí com isso eu falei, bom, vamos para cima, vamos criar, vamos compor, vamos tentar fazer alguma coisa, mesmo na batera. Então eu sempre tive essa mente para frente, diferente de outras pessoas da mesma época que tocavam comigo, que pensava só, ah, não, vou fazer igualzinho, vou fazer originalzinho. Eu já queria colocar minha identidade, já queria que as pessoas conhecessem eu tocando. Então eu já tinha isso na minha mente desde pequeno. E aí com isso, aos meus 22 anos eu ganhei uma lesão na coluna, tive que parar de tocar bateria. E aí eu travei na bateria, literalmente eu travei, tipo, na hora de levantar do banquinho eu não conseguia fazer o movimento para levantar. Aí eu falei, ó, galera, infelizmente eu travei aqui no banco, vocês vão ter que me ajudar. Foi a primeira vez que eu desmaiei na minha vida, foi por causa de dor. Qual a idade? E aí, 22 anos. Putz, cara. Semana passada. Pois é, exatamente. Parece que eu sou novinho, né? Você Eu tenho viu? luta, mas eu já tô chegando no quarentão, hein? Pois é. E aí eu falei, bom, vamos se reinventar, já que eu tocava batera e baixo batera andam em carne. Falei, vamos ver se dá liga de eu passar pro baixão, né? Aí eu passei um tempo estudando contrabaixo, mas quando eu fui tocar ao vivo, o que aconteceu comigo? Me doeu a coluna de fora, eu fiquei com medo. Falei, não, deixa eu ficar um tempinho de boa, quietinho. Mais pra frente aí eu passo a tocar de novo, porque a saúde vem em primeiro lugar. Eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí comecei a estudar guitarra e tudo mais. Ixi, é uma longa história, mas só para resumir. Aí eu, quando eu comecei a estudar guitarra, na minha cabeça já tava tipo assim, universo de notas, junto com o universo baterístico, eu falei, quero juntar tudo isso e montar uns projetos para mim tocar. Uhum. E aí foi assim que eu comecei a compor, desenvolver melodias e tudo mais. E aí eu me formei em produção musical já vai fazer uns 3 anos já. Então você é formado em música, Isso, em produção musical. produção musical. Agora me fala uma coisa, tá bom, isso tem acontecido semana passada há 10 anos atrás, que seja, o baixo é um instrumento que ele exige muito do seu posicionamento e isso não tem mais afetado nesses últimos anos? Como é que você está se sentindo? Então, graças a Deus, assim, eu senti uma melhora, mas é por questão que eu fiquei o tempo parado. E aí eu vim melhorando, mas tem um exercícios que são RPG que dá para melhorar. Só que eu não tive condições na época para fazer. Então hoje eu estou buscando tratamento para fazer a correção para me poder voltar aos palcos quanto antes. Assim. E como que você se meteu nessa de tocar baixo com uma banda de hard heavy metal?
Então, quando eu trabalhei no estúdio, né? Eu trabalhava no estúdio onde a Watchmen ensaiava lá. Aí eu sempre tive vontade de tocar gothic metal, alguma coisa relacionada a esse universo. Sempre criei Nightwish, essas bandas que são melódicas, né? Eu sempre fui pirado, assim, porque eu acho muito bonito o instrumental do symphonic metal, assim. Inclusive, eu tenho um projeto com outras bandas também. Não toco apenas com o Watchmen, eu toco pela Mickey Pad também, que é uma banda que é do guitarrista e eu, da Watchmen, só que é um projeto antes da Watchmen até. E aí a gente toca heavy metal puro lá. Lá é bruto, coisa bruta. Metralhadora pura ali. E aí eu comecei a gostar de trabalhar os baixos em cima de metal. Aí foi onde eu falei, bom, vou pra cima, vou estudar, vou correr atrás e vamos fazer acontecer. Aí quando eu conheci a Marta, ela me procurou, não, você não consegue fazer as nossas bateras para me ajudar ali, fazer o CD da Watchmen, para poder a gente gravar as músicas. A gente já tem música, já tem tudo, mostrou todas as composições. Falei, bacana, mas vamos organizar e vamos fazer acontecer. Conversando e até que a gente firmou essa banda bacana aí. Aí eu trouxe o Juliano comigo, né? Não sou bobinho. Eu falei, não, vem pra cá, meu guitarrista, vem me ajudar aqui, vem. E aí a gente já armou aqui a cena e já estamos gravando, graças a Deus. Tá ficando uma coisa bem pesada, hein? Que bom, precisa mesmo, porque uma coisa assim que é importante demais vocês terem conhecimento, hoje, dentro do cenário, dentro desse universo do rock heavy metal no mundo, uma das coisas mais incríveis que tem acontecido é o grande número de bandas que vem surgindo. E uma coisa que tem acontecido pós-pandemia, não sei se até onde vocês estão a par disso, pós-pandemia, um número incrível de bandas estão preocupadas em escrever sobre o lado humano. O lado humano. Vocês conhecem o Brian Storm? Brian Storm, a banda de São Paulo? Sim. A Naime é uma pessoa incrível e ela tem uma sensibilidade com letras assim, espetacular. A gente conversou num dos bate-papos. E as pessoas hoje, independente daquilo que elas acreditam ou não, muita gente está tendo um posicionamento de buscar o bem do próximo, né? Marta, me fala uma coisa. Quando você Sim, começou com a banda, você começou com a banda, né? foi. Quando você começou com a banda, além, olha isso, além da parte artística e além vamos levar uma mensagem de paz e esperança para as pessoas. Além disso, além da música, além da mensagem de esperança, o que mais te motivou para que você galgasse esse caminho com o Watchmen? Assim, a banda sempre foi um sonho, né, no meu coração de ter banda. Eu tentei, quando eu tinha uns 16 anos, tentei fazer uma banda com umas amigas minhas. Um ano atrás. Um ano atrás, né? Só que não. Assim, só que assim, elas queriam que eu tocasse guitarra, né? Naquela época. Até tentei, assim, o violão, né? Eu tô tentando aprender a tocar já faz muitos anos. Agora que eu consegui, né, destrinchar um pouco mais, porque assim, o violão você tem que ter persistência, né? Pelo fato da coordenação, pelo fato que machuca os dedos e tudo mais. Então você tem que persistir, né? É verdade. E eu não tinha, né, essa persistência, essa coragem. Então a questão de ter banda é algo que, né, tá no meu coração já de muitos anos atrás. Muito não, muito, muito, pelo amor de Deus, né? Vou o pessoal achar que eu, né, Eu falei 2 anos atrás, você ficou bravo. isso, que algum tempinho, vai, vamos Semana colocar assim. passada. Semana passada. E então, quando surgiu, né, a oportunidade de fazer a banda, e a banda surgiu assim, na verdade eu fui convidada para tocar e cantar num evento, e aí eu falei pro Edson, na verdade, não sei se o Edson Neves, se você conhece Sim, ele. conheço.
Aí eu falei, Edson, tocar violão não, pelo amor de Deus, não vai fazer eu passar vergonha. Cantar, tudo bem. Aí tentei arrumar umas pessoas, né? Mas todas estavam ocupadas. Eu falei, olha, Edson, eu não tô conseguindo arrumar uma pessoa para tocar, não. Aí ele chamou o Júnior Agostini. Não sei Tá, se você conhece o Júnior conheço, Agostini. conheço também. Aí o Júnior Agostini levou o Alisota. Não sei se você conheceu o Alisota que faleceu, o baterista, Não, ele que não. era do Talvez Motoclube. eu devo ter conhecido em algum momento ele, mas não estou lembrando agora. Então, aí fomos tudo pro estúdio. Esse estúdio que, inclusive, o Bruno trabalhava. Ah, Aí foi eu, o Júnior Agostini, o Alesota, que tocava bateria, o Júlio, que é o tecladista atual da banda, e o Alessandro, que é baixista, o Alessandro Souza. E aí, chegando lá, a gente começou a ensaiar, né, tudo. Aí os meninos, não, vamos fazer uma banda com voz feminina, né, super legal, tal. Eu falei, ah, quer fazer banda? Então vamos embora. Aí eu falei assim, olha, eu já tenho nome, né, eu já tenho já um projeto meio que, assim, pensado. Vocês concordam? Ah, a gente concorda. Aí foi assim que começou a banda. Até então estava no papel, mas aí quando a gente se encontrou para ensaiar para esse evento, e aí formou a banda, né? Então foi dessa maneira. Então, né, além da música que eu gosto muito, né, eu gosto demais, né, do Symphonic Gothic Metal. Claro, curto também o heavy metal, escuto também o, né, heavy metal, rock clássico, e tudo mais. E também, né, pelo fato da musicalidade, pelo fato de poder passar também uma mensagem, né, para as pessoas, entende? Então foi tudo um conjunto, né? entendi. Bruno, como que você faz para conciliar hoje o seu projeto paralelo com o Watchman, mais a profissão de produtor? Você é produtor por profissão mesmo, né? Porque, Isso. porque muitas vezes quando você está, como é que você se vira? É lógico, vocês estão no processo de. Depois você me explica direitinho isso, Marta. O Uhum. processo de composição que vocês fazem, em que pé está hoje a vida do Watchman quanto banda. E, Bruno, como que você concilia esse lance das datas, shows e trabalho? Porque o trabalho ao longo da semana, ele acontece geralmente à noite, né, com as bandas com mais dificuldade, as bandas mais com melhor dificuldade fazem isso durante a semana, à tarde ou de final de semana. Como você faz para conciliar? Então, a Mickey Fora, Pad hoje fora, fora a parte de você se empenhar e estudar o seu instrumento. ah, com certeza. Isso daí tem que ter sempre, né? Porque a musculatura nossa, ela enrijece se você não treinar, se você não tiver afiado ali, a tendência de todo mundo é enrijecer. Então, o pessoal que está me acompanhando aí, estudem, hein? Eu que E diga. a... Eu tocar violão, fica uma semana sem tocar, vai tocar de novo, você já sofre. Bom, eu não tenho Pois esses é, problemas, porque eu estou velho já, idoso, então os dedos tudo duro já, mas tudo bem. já tá calejado já, né? Como eu toco bateria, é só grudar ali e segurar firme. É só grudar na baqueta e vai, pauzinho. Nem vejo. Igual o animal do Muppet Show, nem vejo o que está acontecendo. Pois é. E a questão de show, eu atualmente na Mickey Pad a gente não realiza shows, a gente tem um projeto 100% online, né? A Mickey Pad ela ainda não tem uma plataforma para shows, mas a gente já chegou a gravar alguns materiais muito bons, eu recomendo para todo mundo ouvir. E Verdade. com o Watchmen, agora a gente está fazendo os trabalhos, né? Aos poucos aí a gente está gravando, está produzindo material. Em breve eu creio que vai ter uns shows aí bacana para a gente poder destruir os PA de todo mundo aí. Né? Aí a O pergunta mais para os dois importante com agora. relação ao estudo, Hã? com relação ao Ah, estudo, tá. eu Isso, isso. procuro sempre, eu costumo sempre estar com o instrumento, estudando, vendo vídeos, tipo, para poder aprimorar alguma técnica, porque sempre a timbragem vai mudando, conforme vai avançando a tecnologia, vão criando os plugins,
recursos que aprimorem nosso som, e nós como produtor musical, nós temos que estar com o ouvido sempre apurado para as novidades. Você chegou a trabalhar alguma banda atualmente de rock ou de heavy metal que chamou a atenção, não? Se não quiser falar o nome, tudo bem. Olha, eu já toquei numa banda de hardcore. De hardcore eu já cheguei a Mas tocar. atualmente você está trabalhando com alguma banda? Não você, não o instrumentista, mas o produtor que te chamou a atenção? Ainda não. Ainda não. Eu já toquei, já produzi uma banda chamada Evolução X, que estava começando a engajar e tudo mais, só que o problema é o comprometimento da turma das bandas. Que eles pensam que banda é que nem pelada de final de semana, que Final de você vai, semana. vamos lá tirar uma pelada ali e já tá tudo certo. Não é assim. Banda é que nem uma empresa. Se você não tem uma organização, se você não tem um compromisso, principalmente banda autoral, É, você não vai sair do zero. você vai ficando para trás. Que é um fenômeno que tem acontecido um pouquinho ao inverso, porque muitas, mas muitas. Aqui no canal, cara, sem brincadeira, a gente recebe por e-mail, por dia, mais ou menos de 8 a 15 e-mails de bandas e lançamentos, cara, Nossa. por dia. Então, o negócio não para, velho. Eu espero que volte com força o cenário de heavy metal, porque precisa no Brasil. Mas o que está acontecendo, Marta, é uma coisa assim que é uma luta. A gente está envolvido nisso há muito tempo. E o que tem acontecido? As redes sociais ajudam muito, mas muitas bandas estão com preguiça. Então, ao mesmo tempo que tem uma série gigantesca de bandas surgindo, material muito bom, ótimos músicos, ótimos discos, ótimas bandas de todos os estilos. Outro dia eu recebi um material de uma banda, e se você tivesse desinformado, você ia achar que era uma banda dos anos 80, uma banda de hard rock. E é do hard rock ao metal extremo que a gente recebe. E de várias partes, de outras partes do Brasil também, inclusive do Brasil, né? Então o pessoal tem trabalhado, tem feito muita coisa. O que falta é um pouquinho, dentro daquilo que a gente tem conversado ao longo desses últimos 1 ano e meio, é um pouco mais de unidade. O que vocês, primeira Marta, por favor, Bruno, o Bruno agora chegou em casa, né, Bruno? Um beijo, turma. E agora eu tô no caminho para vocês me verem melhor, ver minha ruga, ver minhas barbas. Ele tá até com o machão aí. Do Bruneta. Nós vamos fazer o bate-papo, a segunda parte do bate-papo agora, com fundo musical jazz para você que está acompanhando o canal do Etnos Rock nesta noite. Marta, pelo que eu entendi e ouvi daquilo que você contou, você tem uma trajetória dentro do movimento rock e heavy metal. E eu não quero falar do progresso no sentido de nós não tínhamos internet, agora tem internet. Não é isso. Nada de antigamente era CD, agora é o streaming. Eu quero que você, dentro daquilo que você tem acompanhado e visto dentro do cenário, qual que é a grande diferença que você vê, que você percebe? Porque uma hora você fala assim, tomara que volte a unir. Realmente, o pessoal não está muito unido, mas está crescendo. Mas dentro daquilo que você experimentou no começo da sua vida, quanto alguém que estava descobrindo e despontando para o rock heavy metal, qual a diferença que você vê daquela época para hoje, do que você tem acompanhado? Então, eu antigamente tinha mais comprometimento. Eu vejo assim. Além de ter mais comprometimento, o cenário era forte no Brasil. Porque, assim, querendo ou não, nós sabemos que o que domina no Brasil não é o rock mais. Nos anos 80, o rock estava forte, né? Até mesmo as bandas pop tinham um cenário forte. Mas agora a gente sabe que o que domina no Brasil não é mais o rock, mas é o sertanejo e o funk, certo? Aqui no Brasil não é que nem a Europa, onde o heavy metal ali é forte, o cenário ali do heavy metal é forte, principalmente nos países nórdicos, certo? Uhum. Mas, enfim,
assim, que eu via mais era realmente comprometimento. Até pelo fato mesmo de não ter tanta facilidade, porque agora a gente tem muito mais facilidade. Eu acho que as pessoas se empenhavam mais. Então, se empenhavam mais, tinha mais comprometimento. Entendi. E, Bruno, fala uma coisa para mim. Quando uma banda chega para fazer um trabalho com você, independente do estilo, independente se é rock ou se é sertanejo, samba, que seja, o que você percebe de diferente com relação às bandas de rock? Por isso, não estou te botando num bico de sinuca, porque Certo. você como produtor musical, eu gostaria que você falasse profissionalmente como que você enxerga isso. Eu também não estou querendo botar um nicho só dentro do cenário da religião. Estou falando do todo. Esquece a religião. Geral, do grupo geral, O não. artista, como que No você grupo vê? música, né? No grupo de músicos, vamos dizer assim, né? No contexto geral, eu vejo que, assim, independente do estilo, o que falta, às vezes, na banda é organização. É eles saberem o que eles querem entregar. Porque, às vezes, eles falam assim, vamos fazer uma música? Vamos fazer uma música. Aí se perde no meio da letra, se perde no meio do ritmo, se perde no meio da harmonia, quer fazer coisas que não consegue fazer. Então, isso é o quê? Demanda muito tempo. Então, às vezes, o que aconteceu? Aconteceu uma vez isso comigo. O cantor queria gravar, falou assim, não, quero gravar e tal, tenho um talento para fazer isso, beleza. Quando apertou o REC, não saía nada. Mas por que não saía nada? É porque ele não tinha certeza daquilo que ele queria executar. Porque se ele tivesse a certeza, ele tocava ali de boa, cantava, fazia o take dele ali tranquilo e fazia acontecer. O que hoje as bandas não têm é paciência e saber gerenciar aquilo que está na mão dele. Então, por exemplo, é fácil eu falar assim, eu sou músico, tenho um instrumento, vou compor aqui, legal. Só que aí, e quem está com você? Quantas pessoas são? São 5. Essas 5 pessoas têm que estar com a mesma visão que você, senão vai travar. Marco, você como a principal compositora, qual é a sua fonte de inspiração? Sinceridade, o que te faz escrever? Porque uma coisa que está faltando, que está tendo, mas não está sobrando, são mensagens positivas dentro do cenário rock e heavy metal, justamente por causa da história que ela tem. Tá. Qual é a sua fonte de inspiração e quais são as coisas? Qual é a letra que mais mexeu com você? A letra que incomodou no extremo que você chegou a fazer para a banda? Então, a música, as primeiras músicas foram escritas por mim e pelo Júnior Agostini. Tá. A ideia, Vou fazer uma pergunta. Você tocou com o Agostini? sim, Cara, é ele bom pra era, caramba. ele era da banda. Só que assim, o que aconteceu? Por que Ele que é muito houve bom. o que aconteceu? O Júnior, ele queria que a banda fosse pro thrash metal. Ah, E eu não, entendeu? Então, por causa disso, né, ele preferiu sair da banda. Então, assim, a ideia das duas primeiras músicas, que é Sua Direção e Não Temas, foi algo que ele propôs, e aí nós dois fizemos as letras juntos. Tinha uma outra música minha que eu tinha feito, né? E uma música que, assim, o que acontece, como é que eu faço? Eu faço assim, eu olho muito o cenário que nós estamos vivendo mundial, digamos assim. Então, que nem, por exemplo, tem uma letra nossa que se chama Man of Sorrows, que é Homem de Dores. Nessa letra, eu coloco o sofrimento de uma pessoa que está desanimada, que tem um pensamento de morte, que ela não tem vontade de viver, que o pensamento dela só está baseado em tristeza, em angústia, entendeu? Então, né, nasceu essa vontade de fazer uma letra assim. Então, eu fiz uma letra. essa letra ela nasceu antes da pandemia. Não,
Na verdade, essa letra, ela já vem fazia um tempo que eu já estava querendo fazer uma letra assim, e por ter contato com pessoas que estavam com pensamento de morte, vendo muitos Suicídio. relatos e tudo mais, então eu tenho essa música. E também uma música que eu fiz agora, que é nesse cenário que nós estamos vivendo aí, dessas questões de muita destruição, né? Que é Mas Não É o Fim. Mas, assim, por exemplo, eu observo o cenário, e aí, então, dentro desse cenário, eu vou colocar alguma coisa, como que eu posso dizer, como uma solução, né, para aquela questão, entende? Então, trabalho dessa forma. Mas nós também temos, assim, em mente de fazer letras que não, por exemplo, voltadas para outras questões também, entende? Então, por exemplo, assim, vamos dizer, alguma coisa de questão política, não puxando para um partido nem para o outro, entende? Mas por que não uma música, como é que eu posso dizer, Para que nem conscientização. isso, que nem sabe o punk que protesta, uma música que proteste. Sim. Podemos fazer também, entendeu? Não só músicas com cunho religioso, porque na verdade a nossa maior intenção realmente é sair da igreja, né? Tanto é que nós, Ó, assim, não, eu vou. Gente, você, guarda essa frase. Você que está ouvindo isso aí, não adianta pegar o corte, porque eu já interrompi. Então você não então, vai ficar jogando na web o que você não está entendendo. Eu entendi, 100%. assim, não, assim, que eu quero dizer? Realmente, a nossa visão é realmente sair, Eu vou te entendeu? falar Então, uma coisa que eu espero que seja um incentivo para vocês pararem e falar, cara, é isso. Sabe quem tinha essa linha de pensamento nos anos 80? O mundo ele é cíclico, as coisas acontecem e vão se repetindo, certo? uhum. Então vocês têm que estar preparados para tomar pedrada. Sabe quem tinha essa mesma visão? O Striper. Ah, é? Aham, o Striper nos anos 80 existiam na época lá nos Estados Unidos um quilo de bandas que trabalhavam, inclusive o Petra, que Uhum. trabalhavam dentro do cenário para estar tocando apenas para os jovens cristãos. E o Striper saiu disso Dessa para bolha. se tornar o maior nome do heavy metal do mundo dentro do cristianismo e fora dele também, porque não dizer Sim, assim. com certeza. A Mas banda é muito boa. também eles foram extremamente massacrados. Então, Uhum. está aqui uma prova viva na frente de vocês de alguém que durante pelo menos uns 3 meses foi massacrado, mas depois acho que talvez por conta da notoriedade daquilo que eu, entre aspas, represento dentro desse cenário, não houve tanta retaliação, né? Mas uma coisa que eu acho importante é justamente que as bandas se posicionem de uma maneira nós temos que fazer algo diferente do que está sendo feito, eu acho. Sim, Uma sim. outra banda também, já aproveitando o gancho, que segue isso até hoje firmemente, é o Oficina G3, né? Eles também sofreram muitas retaliações. Não só o G3, mas o Resgate também sofreu Uhum. muita retaliação por tocar rock and roll. E às vezes era até taxado eita, nós. De forma Um preconceituosa. preconceito, É, então, um preconceito por conta que, não, o rock é do Satanás, mano. O Satanás não tem nada no seu inferno, mano. Mas então, cara, aí nós entramos numa questão, Bruno, que é muito importante. E eu falo isso com o máximo de respeito ao trabalho do Oficina do Resgate, porque eu conheço os caras das bandas. Não sou um cara Sim, de frequentar a casa, mas eu sou parça do Zé, do Hamilton, do Marcelo e do. Nossa, esqueci o nome do irmão Jorge, do Zé Bruno. do Zé Jorge. Bruno bateu. Jorge, boa, obrigado.
Tanto que eu sou parceiro do Duca Tambasco, do Jean e do Juninho Afran, quando ele era um guitarrista que tocava aqui, ó. Tocava aqui em Lembro. cima, guitarrinha cor-de-rosa. Eu vivi Igual essa esses. aqui. Não confundem. Hã? Foi logo. Igual essa aqui. Eu fui lá no É, Tio Cássio. uhum. E o Cássio. 1984, quando eu conheci o Juninho Afran, junto com o Valtão na bateria e o Manga cantando, andando de skate ali no Tio Cássio. Então eu sei do que eu estou falando. Mas uma coisa que não dá para a gente poder ficar aí meio que achando, o caminho que uma banda de heavy metal traça é diferente do caminho de uma banda de rock que tem uma temática, uma linha de som mais para Beatles e Coldplay, ou mesmo um hard rock mais sossegado, como acontece com o Oficina G3. O Oficina G3 é uma banda que atraiu cristãos do planeta todo. Aí está o respeito. Mas eu estou falando de uma banda de heavy metal que vai estar em eventos com pessoas que têm absolutamente nada a ver com esse público. Exatamente. O público Coldplay, né? Com todo respeito aí. Sim, não, exatamente. Público do YouTube. Público do YouTube. E o que eu acho interessante é justamente isso, é sair de dentro de uma caixinha. Porque a ideia que muitos têm na mente de montar, vou montar uma banda gospel. Aí falam, não, por quê? Por que você quer montar uma banda gospel? Essa é uma pergunta que muitas pessoas, quando falam assim, ah, não, é porque eu sou cristão, sou religioso, vou me esconder aqui, atrás da Bíblia, tá? Só para Bonita falar que capa, eu hein? sou religioso. Mas não, Esse Bruno é todo chique, né? Você vê que. Chato mas pra não, caramba. tipo, mas Você não, viu tipo combinando assim, com a trança do Ele falando mó sério, a gente detonando ele. Tudo bem. brincadeira, desculpa aí, desculpa aí. não, tranquilo. Mas assim, se esconder atrás da Bíblia é uma coisa que você, no juízo final, você vai prestar conta das almas que você salvou, dos projetos que você fez aqui, que Deus, quando Ele te dá um talento, quando Deus te dá um dom, seja espiritual, seja aqui na Terra como músico, porque assim, você ser um músico é uma coisa inspirada por Deus, cara, porque a música é uma coisa que toca sentimentos, da mesma forma que você tem músicas que, tipo, faz uma pessoa se sentir super bem, você tem música que derruba a pessoa, que vai levar Verdade. ela a cortar os pulsos, cara. Como você vai querer levar a Cristo se você não cativar essas pessoas para perto de você? Não, e o pior de tudo, que assim, não querendo generalizar e não querendo julgar também, né? Mas Sim, muitas vezes a sim, pessoa ela não vive o que ela prega, ela não vive o que sim. ela canta. Vou É, chorar. Vou O Testament tem chorar! o Testament tem uma música que vira e mexe, eu coloco no meu Facebook lá. Coloco lá a música. É uma música que critica justamente as pessoas que. O nome da música é Pregue o que você. Viva o que você prega. Viva o que você prega. É esse o nome da música. E ele faz uma crítica pesada às igrejas americanas. E aí entra aquela questão do que igreja que ele está vendo, se ele está assistindo televisão. É igual acontece aqui no Brasil. Que tipo de emissora você está assistindo, acompanhando, depois está vendo a vida das pessoas. Às vezes parece que a gente, por falta um pouco de entender aquilo que o Evangelho quer expressar, quando fala pelos frutos os conhecereis, as pessoas acham que, não, mas eu dou muito fruto. Na minha igreja tem 100 mil pessoas, eu preguei para 20 mil e 60 mil se converteram. Não, cara. Fruto do Espírito não tem nada a ver com gente. Tem a ver Verdade. com caráter, tem a ver com comportamento, tem a ver com sua atitude diante das pessoas que não conhecem a Deus, que não gostam de Deus e principalmente que não querem Deus. Porque a gente tem a tendência de querer se afastar. Aquela pessoa, ela não quer saber de Jesus, vai afastar dela. Cara, as pessoas que rejeitaram a Jesus, ele foi lá e ficava de buenas com as pessoas, cara. E Verdade. conversava, e às vezes, quando a pessoa tinha dúvida, ele atraía elas
para perto dele para ter o entendimento de quem ele era. Trabalhar assuntos picantes agora. Picantes. Senhor Bruno, eu acompanho um coletivo de arte chamado Preto no Metal. E existe uma, como é que eu posso dizer? Estigma de que o rock heavy metal é coisa apenas para as pessoas nórdicas, 1,90 m, barba loira gigantesca, homens viris, brancos, e de preferência que as pessoas que embelezam a nação com sua voz também são vistas apenas como objeto de uso. Mulheres no metal e pretos no metal. Primeiro, Bruno, que é mais Bora. porrada. Não quero que você fale sobre preconceito, mas vocês, rapidamente, os dois já passaram por preconceito em alguma situação? Já. Dentro do cenário, na rua, Dentro na do rua, cenário. isso aí, sabe que na Bahia me chamam de loiro, né? Dentro do cenário uma vez, e isso também num cenário assim bem precário, porque assim, era um evento beneficente para a população. Aí quando eu cheguei procurando a minha banda, né, que era uma das bandas que na época foi uma banda grande que estava rolando no cenário do rapcore. E aí eu cheguei procurando a banda e o cara me olhou assim, mas você toca com eles? Porque até então era outro cara. Era um baterista magrinho, branquinho e tal. Aí ele me olhou meio assim, aquele olhar que a gente já conhece, né? Falei, mano, esse olhar aí é de pessoa que tá com preconceito. Mas relevei de boa. Fui lá perto dos técnicos, perguntei, eles falaram, não, eles não chegaram ainda e tal, daqui a pouco eles chegam e tudo mais. Ou seja, o próprio gestor do evento estava com preconceito com a negritude na época, né? Isso não faz muito tempo não, isso aí foi nos anos 2000, tá? Já é Caramba. meados de anos 2000. Então, preconceito sim acontece direto, sem sombra de dúvida. Marta, Sim. a mulher como uma artista e não como apenas um objeto de uso para grupo ou um símbolo sexual dentro do cenário metal. O que você diz sobre isso? Eu tenho 2 Facebooks, né? E eu fui olhar o Messenger e tinha um texto enorme de uma pessoa me atacando, dizendo que eu era falsa cristã, que eu tinha o espírito de Maria Padilha. Que mais que ela usou? Como que é? Que ia orar para eu me converter. Ou seja, várias, assim, palavras mesmo, assim, ofensivas. E isso porque eu não tiro fotos sensuais. Assim, eu nunca coloquei uma saia curta, uma roupa decotada, entendeu? Para tirar fotos. Eu tiro fotos porque A a banda, lógico. banda, né, banda gótica, a gente, né, ser mulher no vocal, né, tem fotos e tudo mais, mas não são fotos sensuais, né? E eu falei, poxa vida, né? Olhei aquilo assim, eu falei, meu Deus. E assim, muito preconceito, porque muitas pessoas, elas não aceitam uma banda que tem um estilo metal, né, com letras cristãs. E com uma mulher no Muitas vocal, para ajudar mais ainda. com uma mulher no vocal, entendeu? Porque assim, eu gosto assim de, por exemplo, eu gosto muito da maquiagem que as cantoras fazem, sabe? Assim, as cantoras que fazem de banda sinfônica e gothic metal, assim, elas fazem até mesmo desenhos, eu acho muito bonito, sabe? Não sei se você já viu.
tem desenhos de Alguns. borboleta, Não, porque é uma coisa artística, isso. Tem essa parte, né, da maquiagem artística, coloca lantejola. Eu acho bonito, entende? E aí, então, a pessoa, ela veio, né, no Messenger, me atacando, né, com essas palavras, dizendo que eu, né, tenho... Meu Deus. Sabe qual que é a maior arma? É o desprezo. Quando você fica batendo boca com a pessoa, sabe? Você tá dando ibope para ela. Eu penso dessa forma. Então, por exemplo, assim, xingou, xingou, xingou. Deus te abençoe grandemente. Tchau. Entendeu? Pronto. Vira a página, entendeu? Deixa de lado e vida que segue, sim. né? É porque é mais cômodo para brigar, né? Ter paz é muito complicado. Não, eu vou falar para você uma coisa. Eu não tenho paciência mais para ficar, sabe? Não dá. Não, não. Em debates, sabe? Não. Eu não. Principalmente em debates que não agregam valores morais, Isso, que não vai te levar a lugar nenhum, Lugar não nenhum. entende? leva. Não dá, não dá mais. E a parte disso, então? Dentro daquilo que vocês, como banda, têm pensado, almejado, planejado, orado, estudado, quais são os próximos passos do Watchmen? Quer falar, Bruno? Pode falar, Marta. Depois eu falo. Então, nosso objetivo é arrumar as músicas, porque as músicas, assim, estão meio que cruas, porque, como eu falei, né, a princípio a banda estava nos riffs bem thrash metal, e a gente, né, no caso o Bruno e o Ju, estão transformando, né, para o Symphonic Gothic Metal. E as músicas que eu tenho, elas estão bem básicas mesmo, né, no esqueleto, com violão e voz. Então tá nesse processo de transformação, de ideias, né? O Bruno e o Juliano têm colocado bastante ideias para as músicas. E o nosso objetivo é o quê? É melhorar essas músicas, fazer da melhor maneira possível, gravar e lançar essas músicas. Porque a partir do momento que nós, né, gravarmos e lançarmos, as pessoas vão começar a conhecer o nosso trabalho, e aí a partir daí vai estar mais estruturado, e aí sim nós vamos conseguir, né, completar a banda e, né, depois disso vem os shows. Seria isso. Vocês pretendem lançar algum single? Vão começar com EP ou com um álbum completo? Nós Ou estamos querendo ainda está lançar a em sua, planejamento? nós estamos querendo lançar a sua direção aí por esses dias aí que já tá acabando, né? É uma música que já tá no gatilho já. Aconteceu uns problemas com o computador do Juliano, que é um dos nossos produtores, e aí ele não conseguiu enviar as linhas de guitarra para concluir o trabalho, mas nós Uhum. já estamos projetando já para lançar até no máximo estourando aí junho lançar já a sua direção como single, mas trabalhar nas outras músicas para poder lançar o EP completo com as 5 faixas bonitinho. E como é que a gente encontra a banda Watchmen? Os Temos dois as redes. travaram. Então, nós temos as redes sociais, né? Tem o Instagram da banda, tem também o Facebook. No Facebook nós temos um grupo. Nesse grupo é aberto para as outras bandas divulgarem o trabalho delas. E também nós temos, né, uma conta no Kawaii também, temos no TikTok também, né? Mas o Kawaii tá deslanchando aí, né? Graças a Deus. E aí estamos aí, né? Como o Bruno falou, pretendemos lançar a música e a sua direção. E aí, quando nós conseguirmos lançar, nós vamos fazer a divulgação, né? Nas mídias, né? De rock, heavy metal. Isso,
né? Deezer, Spotify, e aí vai, né? Conte Fiquem com o antenados que a Edson gente para vai tentar, divulgar as então. notícias e a música também. Fiquem antenados que a gente também vai lançar no Deezer, no Spotify também. O trabalho tudo vai ser nas plataformas digitais também. Isso. Muito, muito bom, muito bom. Então você aí que está assistindo, esteja atento, antenado, que algo está É acontecendo. aberto. E aberto. Bruno e Marta, uma palavra. Bruno primeiro. Agora é o Bruno que vai primeiro. Uma palavra aí de incentivo, apoio, um recado aí para a galera que está te ouvindo. Quero desejar a vocês aí muita paz, muito amor, que Deus possa bradar no coração de vocês aí, de todos que estiverem assistindo essa live, você que não é cristão, você que é cristão, que Deus venha abençoar você grandiosamente e te alcançar com o poder dele, com amor, né, que é o principal, que Jesus ele é amor, e isso é fato assim que transforma vidas. Nós estamos com esse projeto justamente para falar do amor de Cristo e para mostrar para você que não conhece o amor de Cristo. Não é muito rock and roll, mas a gente quer tocar o seu coração aí para que você encontre o caminho da paz aí. Boa. Marta? Então, eu vou falar, né, para vocês o que eu falei hoje. Eu fiz um vídeo muito curto hoje, que você não está sozinho, você não está sozinha. Tem uma palavra que fala assim: se o meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor jamais me abandonará. E tem uma outra palavra que fala assim, que o anjo disse que Jesus viria e que o nome dele seria Emanuel, que significa Deus está com você. Então, o que eu quero dizer, independente, sabe, de como a pessoa esteja, se ela está se sentindo sozinha, sabe, quando a pessoa se sente abandonada, que ela procura por socorro e parece que não tem ninguém para ajudar. O que eu quero falar para essa pessoa é que Deus está com ela. Ela pode gritar por socorro, ela pode gritar por socorro, que Jesus ele está ali com ela. Jesus que veio para os doentes. Esse Jesus é que nós queremos passar para as pessoas. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença de vocês. Extremamente honrado e feliz com essa mais de uma hora aí que a gente passou conversando. Ó, foram duas, hein? Foram duas, né? Só que a gente edita, irmão. Quero agradecer, Cláudio, pela oportunidade aí que você tem dado para as bandas. Nesse cenário, independente de ser white metal ou não, no cenário heavy metal, né? Muito obrigada aí, né, pela força, né, por, né, podermos falar mais do nosso trabalho, tá certo? Foi muito bom esse tempo que nós passamos, né? Falamos de muitas coisas, Né? coisas produtivas, que eu creio que vai acrescentar, né? Acrescentou para nós, primeiramente, né? Eu sempre falo que todas as coisas passam primeiro por nós. Primeiramente, né, para nós e para as pessoas que vão ouvir. Isso é muito bom. Muito bom. Sim, Muito também quero obrigado. agradecer, viu, Cláudio? Que Deus possa cada dia mais aí tocar no seu coração para abençoar vidas para estar aqui, né? Bandas também de rock and roll, tá faltando bastante pessoas corajosas de botar a cara para bater aí, ó. Falar, vou fazer aqui com o Claudião aqui. Venha, pois então o desafio aí me que impede, vem aqui, ó, no programa do Claudião aí para fortalecer aí a área do metal aí. Isso aí. Boa. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe grandemente vocês. Fiquem bem, sucesso, saúde, paz. Uma hora eu vou querer encontrar vocês aí para a gente poder trocar mais ideias e comer bolacha com Opa, açúcar em cima. É bolacha chique, rapaz. Bolacha Bolacha de chique. produtor. Bolacha de produtor. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tá bom, então. Um abraço Tchau, para muito vocês. a obrigada, marca viu? porque senão vai dar direitos autorais. Tá bom, pode deixar.